estamos de volta com o doutor Wendel Ribeiro, médico psiquiatra. Doutor, fala pra gente sobre o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizada pela presença, uma irrupção de uma ansiedade muito grande, caracterizada por medo de morrer instantâneo, ou medo de enlouquecer, ou de ter uma doença grave. Do nada, a pessoa espontaneamente vem aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, ou ela vai morrer, ela vai passar mal, ela vai enlouquecer, o corpo começa a ter sintomas, taquicardia, sensação de palpitação, sudorese, suor frio, tontura. Muitas vezes as pessoas acabam procurando o hospital achando que está com um ataque cardíaco, mas de fato é um problema, é um ataque de pânico. Para ser transtorno de pânico, não basta ter apenas um ataque de pânico. Precisa ter vários ataques de pânico ao longo de um tempo, eles têm que ser recorrentes, vir de forma espontânea, e a pessoa começa a ter medo, nesses períodos que não tem pânico, começa a ter medo de ter uma nova crise. Aí ela começa a evitar determinados lugares. Por exemplo, se ela teve uma crise no supermercado, ela evita aquele supermercado achando que naquele supermercado vai ter pânico. Se ela tem ataque de pânico no ônibus, ela começa a evitar de andar de ônibus, porque acha que se andar de ônibus vai ter algum ataque de pânico. Se não tratado, isso pode evoluir até de formas mais incapacitantes. A pessoa até não sai de casa, tem medo de sair de casa, tem medo de frequentar lugares públicos, por medo de passar mal, de ter um ataque de pânico. Isso configura o transtorno de pânico. É importante diferenciar transtorno de pânico de ataque de pânico ou síndrome do pânico. Pode estar presente em outros transtornos psiquiátricos. Um ataque de pânico, uma situação de muito estresse, pode acontecer sem ser transtorno do pânico. Então pode acontecer em outros transtornos, pode acontecer em situações de transtorno depressivo, um ataque de pânico também. Mas para ser transtorno, tem que estar presente de forma recorrente, várias vezes ao longo de um tempo, ser espontâneos e vir acompanhado desse medo de ter uma nova crise em algum lugar. Tá. Tem pessoas que têm problemas comportamentais, por exemplo, falar em público. Ela não consegue falar em público, ela não consegue sair de casa. Isso ele é mais caracterizado, um pós-trauma. Isso pode estar presente em situações de um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno do estresse pós-traumático, em que a pessoa vivenciou um trauma. Esse trauma ele tem que estar associado a um risco de morte, uma violência que traz em si um perigo de morte. Ou a pessoa vivenciou, ou algum familiar, ou alguém próximo dele, algum amigo. E isso, ao longo do tempo, a pessoa começa a desencadear sintomas de ansiedade corporais, um entorpecimento psíquico também. A pessoa começa a reviver essas cenas do trauma, às vezes durante a noite, começa a ter pesadelos, ou quando passa em algum lugar ele lembra daquilo, acompanhado de uma ansiedade muito grande, nos sintomas corporais. Isso alterar palpitações, taquicardia, dores musculares, falta de ar, tontura, toda essa manifestação corporal está também presente no transtorno de estresse pós-traumático. Uma questão que você falou também me lembrou também um outro tipo de transtorno de ansiedade, que são as fobias. A pessoa tem medo de falar em público. Sim. Tem gente, isso é muito comum nos universitários. A gente sabe que hoje cerca de 20 a 30% dos universitários têm transtornofobia, fobia social. A pessoa tem medo de falar em público. Em situações de estar em contato com figuras de autoridade, com situações de falar em público, há manifestações de ansiedade muito grandes, tremores, sudorese, taquicardia, enfim, começa a dar um branco. Um exemplo que cabe é uma situação da pessoa apresentar uma palestra com um grande público, ou mesmo dentro de sala de aula. Em casos mais graves de fobia social, a pessoa tem medo de estar em qualquer encontro social, a pessoa fica dentro de casa, isolada, não sai, tem um retraimento social, porque ao mínimo contato com o outro, ela já não consegue, ela tem medo de ser julgada pelo outro, a medo de ser criticada, e ela se trava, ela não consegue. Isso é incapacitante, é prevalente, é um tipo de fobia social. Tem um tratamento para essa síndrome do pânico? Como que é isso? Os transtornos de ansiedade, todos eles têm tratamento. Desde o transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, as fobias, fobia social e específica, todos têm tratamento e têm resultados muito bons.
e são baseados em dois princípios, ou duas formas terapêuticas, que é a psicoterapia e a psicofarmacoterapia, ou seja, a terapia e o uso de medicação quando for necessário. Tem boas respostas terapêuticas. Existe cura? É importante, quando a gente fala em psiquiatria, a gente fala em tratamento no sentido de a pessoa retomar uma qualidade de vida, a poder conviver com aquele problema, com aquele transtorno, de forma a ser menos perturbador. Porque a pessoa não vai curar definitivamente daquele problema. A predisposição ela existe, mas o tratamento ele é muito eficaz. Então, os medicamentos naturais, eles realmente funcionam? Num quadro de ansiedade leve, que não é um transtorno em si, funciona. Extratos de maracujá, o pessoal usa valeriana, que são fitoterápicos, alguns tipos de chá, funcionam para situações que não é um transtorno, porque todo mundo tem ansiedade. Algumas situações isso funciona. Quando ela vira um transtorno, já não funciona muito não. Às vezes pode até atrapalhar, porque às vezes pode interagir com o medicamento e o medicamento não funcionar tão bem como se esperaria. Então, em quadros de transtorno, não funciona muito bem não. Então, é importante esclarecer isso. Agora, no dia a dia, algum grau de ansiedade leve pode funcionar assim. As pessoas andam muito preocupadas e ansiosas, como nós já falamos. Pessoas que vão fazer prova, pessoas que chegam cansadas do trabalho e ali ficam pensando na alimentação. Não conseguem dormir sem estar ali comendo o tempo todo. Ali. Qual a causa? O que pode causar? Isso a ansiedade é uma coisa hoje que está relacionada muito a esse problema do ritmo de vida frenético da sociedade atualmente. As pessoas hoje elas não têm hora para dormir, elas não cuidam da qualidade do seu sono, elas estão sempre aceleradas, buscando fazer as coisas o mais rápido possível, com pressa, e elas começam a tentar aliviar esse estado de inquietação com alguma coisa, principalmente comida, comendo demais, e isso pode levar a problemas de saúde sérios, como obesidade, síndrome metabólica, isso pode gerar consequências. Então o padrão de vida hoje da sociedade é muito estressante, é muito acelerado no sentido de poder levar as pessoas a abusar de condições como alimentos para tentar aliviar isso. Por si só, todas as pessoas, como todas as pessoas têm ansiedade, as pessoas podem fazer isso. Quem tem transtorno de ansiedade, se não tratar, isso pode ser de forma maior, abusar mais ainda. Então tem que ficar atento a isso. Se aquela ansiedade, aquele excesso alimentar está dentro do seu ritmo de vida, sua situação estressante, ou está dentro de um quadro que você também está com um transtorno. A gente precisa tratar. É interessante observar que a pessoa com transtorno de ansiedade, às vezes, a vida dela não está acelerada, ela não está inquieta, são coisas, não tem nenhum motivo para que ela fique preocupada, tudo em dia, mas ela fica preocupada. Ela não está devendo ninguém, as contas estão em dia, mas ela fica extremamente estressada, preocupada, principalmente com o TAG, com a conta vir a pagar, não consegue ficar em fila supermercado, está sempre aquele estado de inquietação. Por isso que é importante identificar quando é um transtorno e quando já é uma situação da rotina de vida, de estilo de vida que aquela pessoa tem. Este transtorno pode levar por exemplo, a depressão, por exemplo? Sim, a associação entre transtornos de ansiedade e transtornos depressivos é muito comum. Inclusive, você tem dos dois tipos, não só a pessoa deprimida também tem uma depressão com ansiedade, ou uma pessoa que tem ansiedade tem quadros depressivos. Por quê? Porque o sofrimento psíquico começa a afetar o humor, a pessoa começa a perder interesse pelas coisas do dia a dia, começa a perder o ânimo, perder a alegria, porque ela começa a não ter uma condição de capacidade para fazer aquelas coisas que ela fazia normalmente. E isso gera depressão. Então, por exemplo, uma pessoa que está com quadro de ansiedade generalizada vai fazer uma prova e não consegue fazer a prova porque fica uma semana antes, se a prova não no sábado, na segunda-feira ela já não dorme. Na terça-feira já começa a ter diarreia. Na quarta ela já começa a ter palpitação, tontura, e no sábado não vai fazer a prova, porque não consegue.
Isso, ao longo do tempo, em várias situações de vida, isso vai se repetindo, essa ansiedade, a pessoa começa a perder o prazer nas coisas da vida porque não consegue fazer. Ela fica incapacitada, ela sente que não dá conta. E isso, a associação com o transtorno depressivo é importante, é muito comum. Então, o chocolate, ele alivia, ele dá aquela sensação de alívio, realmente um calmante, naquele momento ali de ansiedade, igual a gente vê muita, universitários falando, eu vou comer chocolate porque vou fazer uma prova e aquilo ali me acalma, me ajuda. Realmente funciona? Em situações de ansiedade que não é um transtorno, o chocolate ele estimula a produção de serotonina, que é um hormônio relacionado aos problemas de ansiedade. Alivia sim, dá um pouco de tranquilizante. No entanto, ele não trata. Ele não trata para quem tem problema de ansiedade, tem transtorno. A gente não prescreve a pessoa comer chocolate para tratar transtorno de ansiedade. Mas em uma situação de ansiedade normal, já que todo mundo tem ansiedade, pode aliviar assim, momentaneamente, transitoriamente. Mas não trata o transtorno. Alivia aquela ansiedade que é normal, mas não trata o transtorno. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.